Fala, minha gente, mais uma vez, Projeto EBD, lição de número 9 da revista Betel, os dons de Cristo para a unidade do corpo. Se você não me conhece, né, meu nome é Marcelo Lucas, sou professor de Escola Bíblica da Assembleia de Deus, Estado de Minas Gerais. Está aqui comigo a minha esposa, Deila Lopes, também professora da EBD. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para fazer um resumo da lição de número 9, que tem por título Os Dons de Cristo para a Unidade do Corpo. Muito bem. Antes da gente ir para a lição, mais uma vez, lembrar você compartilhar o vídeo, curtir, enviar, pode até servir como uma evangelização, né, um convite para ir para a igreja, para ir para a EBD. Né? Ah, mas eu não sou da sede, não tem problema, manda o endereço da sua igreja, né? Não tem o menor problema, tá? Então, se você estiver assistindo no canal da igreja, né, os links estão abaixo do Instagram da igreja, lá tem a agenda da igreja, você pode conhecer melhor o trabalho da nossa igreja, tá? Se você estiver assistindo no nosso canal pessoal, na descrição tem todos os links do nosso trabalho, né, nossos blogs, enfim, tá? Indicação de livros, tudo que a gente tem produzido está aí, ok? Também agradecer aos nossos pastores, né? Sim. Pastor Clóvis Afonso da Costa Júnior, pastor presidente, a sua esposa, a pastora Jaqueline, agradecer pela força, pelo espaço aqui no canal oficial da igreja, né, para a gente trazer um pouquinho aqui das reflexões que esperamos contribuir com vocês. Em breve nós vamos ter participação de outros professores, né, para trazer para vocês aí conteúdo sempre, um bom conteúdo, né, e também contamos com os comentários de vocês, tanto no nosso canal quanto no canal da igreja, com sugestões, debatendo os assuntos, nós vamos ler, vamos responder com o maior prazer, ok? Então vamos para a lição. Os dons de Cristo para a unidade do corpo. Quer começar ou eu começo? Começo? Então vamos lá. O texto áureo tem Efésios 4, versículo 11. É um texto relativamente conhecido, né? Diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres. Algumas traduções trazem pastores e mestres. Verdade aplicada. Os dons ministeriais foram distribuídos pelo Senhor visando o aperfeiçoamento dos santos para a edificação da igreja. Então aqui já começa algo importante. Dom ministerial dado pelo Senhor é para a edificação do corpo, ou seja, não é para você aparecer. Tá? Então já começa aí. Beleza? Então, por exemplo, o Senhor me fez amar o ensino, né, gostar de estudar, gostar de ensinar, não é para eu aparecer, é para que os irmãos sejam edificados pelo trabalho, tá? E aí a gente faz o melhor, né? Eu sei que nem sempre o melhor é lá grande coisa, mas a gente tenta entregar uma boa aula, né? Estudar, o irmão vai pregar, prepara o sermão, né? A igreja merece isso, né? A igreja precisa disso, né? E aqui eu já quero até fazer uma reflexão rápida aqui, antes de passar a palavra para você, tá? A gente tem que parar aquela bobagem. Cantei para Deus, não foi para os irmãos. Preguei para Deus, não foi para os irmãos. Como se Deus precisasse da gente, que a gente cantasse. Como se Deus precisasse converter. Querido, Deus não precisa converter. Deus não precisa ser edificado, Ele já sabe. Portanto, você prega sobre Deus, perante Deus, mas você prega para a igreja. A sua pregação é para que eu aprenda, para que eu cresça como cristão. Quando você vai lá na frente cantar, você canta em adoração a Deus, mas para a minha edificação. Você canta para que o Espírito Santo ache lugar para falar ao meu coração, para me consolar, para me confortar. Então, seja mais amoroso com a igreja. Lembra daquela passagem de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Você ama o Senhor? Se dedique à igreja. Em Atos 17, Paulo fala exatamente sobre isso. Olha, Deus não é homem para ser servido por homens. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nada que a gente faça, Deus precisa disso. Mas a igreja, como pessoas, falando de igreja de instituição, não. A igreja como pessoas, nós precisamos uns dos outros. Ok? Nós precisamos estar juntos, né? Falávamos isso algumas lições atrás, né? Nós precisamos uns dos outros. E é isso que é o dom ministerial. Você tem algum desses dons ministeriais? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, né? Cuidado. Não significa que você tem algum desses dons que você tem o ministério.
tá? Hoje em dia é porque o meu ministério, cuidado com isso, meu irmão, muitas vezes é só vaidade isso, ok? Ou seja, vou encerrar, tá? Ou seja, você pergunta se eu tenho um ministério? Não, eu não tenho um ministério. Por mais que a minha atuação esteja intimamente ligada ao ministério, mas eu exerço uma atividade delegada pelo meu pastor. Então, por exemplo, eu sou professor de escola bíblica, então o meu pastor delegou ali para os superintendentes que começaram a observar e viram que eu tinha jeito para ensinar. Me deram a oportunidade, deu certo. Bom, pelo menos eu acho que deu. Né? E aí estamos lá, mas é uma atividade delegada. Eu não tenho ministério. Eu não tenho autoridade para definir o que vai ser ensinado à igreja. Ministério, gente, é o governo. E principalmente o governo que vai ser ensinado. Eu não tenho essa autoridade. Ah, Marcelo, mas a gente pode pregar na igreja. Pode, o pastor mandou, você prega. Inclusive, toda vez que você for pregar, pergunte ao pastor se ele quer direcionar o tema da sua mensagem. Entendeu? Porque ele tem autoridade para isso. Ah, Marcelo, isso é bajulação. Isso não é bajulação, meu querido. Isso é entendimento bíblico. Ao pastor é dado autoridade para decidir o que vai ser ensinado. Essa é a grande função do pastor. Tá? Então não é porque você tenha um desses dons ministeriais, o Senhor tenha te dado isso, né, que você tem um ministério, que você tem um governo da igreja. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim. Perceba como que Timóteo se submete a Paulo, como que até os apóstolos se submetem uns aos outros, né? Paulo corrige Pedro. Então como que eles se submetem uns aos outros? Aí a gente vai ficar com, né, o meu ministério, me ajuda aí, meu filho, tá? Então baixa a bola. Já falei demais, né? Vamos para a introdução. Quer ler a introdução? Já falei muito, né? Eu queria só enfatizar aqui o versículo 14 dos nossos textos de referência, que se encontra no capítulo 4 de Efésios. 14 fala o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Né? Que achei interessante, o apóstolo Paulo fala aqui, que para que nós não sejamos levados, né, por essas doutrinas, né, que tem aí a torta e a direito, nós precisamos realmente entender, nós precisamos ter a maturidade que nós só vamos encontrar através da oração, através da palavra, né, do Espírito Santo de Deus. Porque hoje nós temos assim, inúmeras igrejas com doutrinas que não tem nada a ver com a Bíblia, e que se nós não estivermos mesmo preparados, né, através da palavra, nós vamos ser levados, né, por essas doutrinas, né, por doutrinas enganadoras, e ele vem aqui, né, nos alertar desses enganos que estão por aí, que só através do entendimento da palavra que nós vamos saber discernir o que realmente é de Deus ou não. Amém. Introdução. As riquezas da graça contemplam os variados dons ministeriais concedidos pelo Senhor, por intermédio do Espírito Santo, à sua igreja. Esses dons foram dados para que cada membro seja aperfeiçoado, visando a edificação do corpo, até que cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Né? Então, as riquezas da graça que contemplam os variados dons ministeriais são concedidos pelo Senhor. Então, como Marcelo bem disse, não é para que nós nos tornamos orgulhosos ou nos sentir, né, possamos nos sentir superiores aos outros irmãos, porque todos os cargos, né, todos os ministérios, todos os cargos mesmo, né, que são os dons ministeriais, que eu ia falar, são concedidos pelo Senhor para o bom andamento da igreja, né, para a edificação da igreja, para que possamos servir outros irmãos. Então, que isso não sirva de orgulho próprio, de sentir superior, não, nada disso. É para a edificação da igreja mesmo. Eu até faria assim, diria, dentro da sua fala, né, que, por exemplo, não seriam bem os cargos. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Os dons que o Senhor nos dá. Porque às vezes os nossos pastores, a nossa liderança, coloca a gente num cargo e a gente não tem muita aptidão para aquilo, né? E aí o conselho é que você, com humildade, converse com a sua liderança. Olha, eu não consigo, eu não gosto, né? Igual uma vez me chamaram para cantar, né? Com um jeitinho, como
Foi até uma pastora que me chamou. Ô pastor, eu não gosto de cantar, né? Se eu for cantar no coral, eu vou fazer isso arrastado, então eu prefiro não fazer. Aí ela ainda perguntou assim, mas você tá feliz com o professor? Eu estou muito feliz, pastor. Eu amo isso e é isso que eu quero. Eu até gosto de música, né? Meus instrumentos estão pra lá. Mas eu estou aprendendo a tocar trombone e tal. Tocar eu gosto, né? Mas cantar, ao contrário da minha esposa, não é comigo. Você também não sabe cantar, né? Não vou comentar essa parte. Ai, ai. Né? Vamos seguir. Mas, às vezes, né, a pessoa tem sim aquela vocação. Talvez ela tá tímida, né? No seu caso, você realmente não gosta de cantar e não sabe cantar. Mas tem pessoas que pisa e esfrega ainda roda ainda. Né? Tem pessoas que sabem fazer aquilo. E Deus usa os nossos pastores, os nossos líderes, para chegar ali e fazer com que aquele dom que Ele nos deu, né, seja para servir a igreja. Ele mostra que aquela pessoa tem vocação para aquilo, muitas vezes, né? Algumas vezes sim, não, sim, às vezes a pessoa descobre que tem vocação. Sim, exatamente. Aí ela vai, né? Ela vai aprender a partir dali que realmente era aquilo que ela precisava fazer. Porque quando a irmã me chamou, eu já sabia que eu não gostava. Eu já tive experiência com cantar, eu sabia que eu não gostava e não sabia, e não sei cantar mesmo. É verdade. Tudo bem. Eu assumo. Então vamos lá. Número 1. Os dons concedidos pela graça divina. É interessante que aqui ele vai enfatizar que esses dons são dados por Deus, como eu já havia falado. Ele começa assim: por sua graça, Deus tem concedido a cada cristão, membro de seu corpo, a capacidade para manter a normalidade que o corpo necessita para sustentar-se e manter o ritmo de sua atividade. Eu acho que é interessante essa colocação porque ela mostra o seguinte: olha, talvez você não tenha aptidão para pregar, para cantar ou qualquer outra coisa, mas todos os salvos, o Senhor dá aptidão para se manter na igreja e para ajudar a igreja a caminhar. Talvez você não tenha esses talentos, né, para estar na frente e tudo mais, mas você é uma pessoa que ora. E uma coisa, gente, é interessante. A gente precisa voltar, eu já falei isso aqui nesses comentários, a gente precisa voltar àquilo que é ordinário. Às vezes a gente acha que a gente só serve a Deus na igreja. Não, querido. Às vezes você é um bom pai. Você está servindo a Deus, preparando crianças tementes a Deus, para lá desde ali da infância, já testemunharem do Senhor. Olha que bênção. Que instrumentalidade, que chamado maravilhoso. Uma boa mãe, né? Às vezes você vai dar uma palavra para uma pessoa, vai ajudar uma pessoa no seu trabalho, vai levar a palavra, a pessoa vai se converter, de modo que não necessariamente você tem que ter algum dom ministerial para servir a Deus. A gente precisa entender que não tem um chamado mais santo que o outro, não. Aquele que é chamado para ser professor, pastor, ele não é mais santo que o irmão que por vocação é médico, ou por vocação é mecânico. Às vezes a gente simpatiza muito as profissões de nível superior, né? Agora, seu carro estraga, você vai levar ele no médico? Não vai, você vai levar ele no mecânico. Você precisa tanto do mecânico quanto do médico. Concorda comigo? Né? Então não tem vocação mais. E às vezes com o seu trabalho, sei lá, né, mecânico, trabalho, mecânico de usinagem, trabalho na indústria, seja lá o que for, comerciante, seja lá o que for, talvez você possa evangelizar. Você tem um estabelecimento comercial, você já pensou em colocar ali um panfleto para as pessoas pegarem? Né? Você vai estar servindo a Deus. Eu lembro do nosso saudoso pastor Clóvis, né? Ele andava sempre com folheto. É. Ele falava que entregava no supermercado, a menina do caixa. Quando alguém pedia dinheiro, ele entregava o dinheiro e o folheto. Nos postos de gasolina, quando ele ia abastecer, né? Era a forma que ele tinha de evangelizar, né? Exatamente. Então, assim, não é necessariamente esse dom. E eu achei interessante esse comentário do Bispo Abner, porque ele deixa claro isso. Todos aqueles que são salvos, o Senhor coloca em nossos corações, de alguma maneira, uma forma da gente participar do corpo de Cristo. Mesmo um membro ali na igreja, talvez ele ache, mas eu não tenho um cargo, será que, né? Sim, é disso que eu tô falando. Não, tem gente que tem o dom da oração. Ele ora ali 2 horas de joelho e não se sente cansado. E às vezes a gente ajoelha 15 minutos, né? E já meu joelho tá doendo, não. A pessoa, ela ora mesmo, assim, se precisar, ora o dia todo e não se sente cansado. Eu vou combinar que meu joelho com o meu peso, né?
Não é qualquer joelho que aguenta, não. Então, assim, o irmão da com um portaria, tapetinho, ó. o irmão da portaria, o irmão que limpa. Tem pessoas que limpam com excelência, que Com amor, outra né? pessoa não vai conseguir limpar igual. Então, tem o mesmo valor, né, diante de Deus. Muito bem, então ele vai falar, olha, a graça é concedida para a manutenção da unidade. Esses dons é parte dessa graça, para a manutenção da unidade. De novo, não é apenas os dons ministeriais, os demais dons espirituais, sabedoria, revelação, não é revelação, é ciência, cura, enfim, todos os dons. Então o Senhor ele capacita a igreja para viver em unidade, mas é necessário que haja os dons ministeriais para que essa unidade também seja mantida. Na verdade, é necessária a ação de Deus. E uma dessas ações, ou uma faceta dessas ações, são os dons ministeriais. Ok? Muito bem. Amém. É interessante também que ele fala assim, ó, no sentido cristão, o dom é uma concessão sobrenatural de Deus a nós. Ou seja, por mais que a gente tenha um talento natural, visto como natural, aquele que é salvo é uma ação sobrenatural de Deus de trazer aquele dom natural que Ele te deu, Ele fez você nascer com um dom de oratória, dom para música, um ouvido absoluto. Né? Quem mexe com música sabe o que é ouvido absoluto. Né? E aí Ele coloca no seu coração o desejo de glorificar a Ele com aquele dom. Ou seja, Ele fez, Ele gerou a vontade de você glorificar a Ele. Entendeu? Então, no sentido cristão, é o Senhor que te move. Esse dom natural também é dado de por Deus, né? sim, é dado por Deus. Na Bíblia mesmo fala no Antigo Testamento sobre aqueles, eu não lembro, eu só lembro que eles eram, faziam várias coisas do ouro, eles eram os artífices, né? Os ourives. Eles faziam com excelência, né? Sim. É um dom também dado por lá Deus. na construção do tabernáculo, né? É. Exatamente. Pois bem, quer continuar 1.2? 1.2. O fundamento da unidade, o fundamento da unidade e dos dons. Paulo ele ensina que os dons eles são concedidos por Cristo por meio do Espírito Santo. Ele fala, né, que do triunfo de Deus que é representado pelo retorno da arca, né, ao seu santuário original, e também do triunfo de Cristo sobre o império do mal, que é o fundamento da unidade dos dons, né, que são nos concedidos através do Espírito Santo, e esse símbolo, né, que é a arca, e também do triunfo de Jesus Cristo. E Cristo né, e também a ascensão de Cristo, ele conquistando o seu lugar no céu, nos deu dons, né, deixou dons para a igreja, que ele veio a este mundo, né, se rebaixou da pior forma, que é, né, se tornar humano, e quando ele retornou, ele nos concedeu esses dons, ele concedeu os dons à igreja. Isso. 1.2 e 1.3 vai tratar exatamente da vitória de Cristo. 1.3 é a vitória de Cristo no Calvário. Ou seja, Cristo veio, morreu, ressuscitou, sobe aos céus e deixa dons para a igreja. Deixa a sua ação na igreja. Agora, isso é uma questão óbvia. Antes de ter dons, tem que ser salvo. É óbvio. Antes de você ter dom, de você glorificar, Deus tem que ser salvo. Então, obviamente, o fundamento dos dons é o mesmo fundamento da igreja, Cristo. 1 Coríntios 3,11. Não se pode pôr outro fundamento além do que está posto, que é Jesus. Portanto, você não é pastor em si mesmo. Você só é pastor à medida que você participa do ministério de Cristo. Você não é professor em si mesmo, no sentido espiritual, né? Ou seja, na igreja, não é a minha licenciatura que fala que eu sou professor, né? Mas é o fato de eu ensinar a doutrina de Cristo. Se eu parar de ensinar a doutrina de Cristo, eu posso ter o título de professor que eu quiser. Eu deixei de ser professor diante da Bíblia de Deus, diante da palavra de Deus, né? Então, o fundamento é a morte e a ressurreição de Cristo, né? Amém. Quer comentar ainda? 1.3? 1.2? Então vamos para o 2. Dons. Produzir a unidade do corpo. Veremos agora como era a estrutura da igreja primitiva e como era administrada. Paulo nos diz que o mesmo Senhor Jesus Cristo, ascendido, glorificado, concedeu diferentes habilidades espirituais, dons aos membros de sua igreja. Apóstolos e profetas. Quer comentar? Pode continuar. Apóstolos e profetas. Aí ele vai trabalhar aqui apóstolos e profetas no 2.1, evangelistas no 2.2 e no terceiro pastores e mestres. Veja bem,
Às vezes surge alguma confusão aqui, vamos devagar aqui para a gente entender isso. Ele começa falando que vai trabalhar a estrutura da igreja no passado. Contudo, quando nós lemos o Novo Testamento, nós encontramos ali como ministros consagrados apenas três patamares. Os apóstolos, que foram comissionados para estabelecer a doutrina, os presbíteros, ou bispos, ou pastores, um segundo patamar, que seriam aqueles que estavam à frente das igrejas, local, tá? E os diáconos, que era o trabalho cotidiano da igreja, de assistir o enfermo, assistir a viúva e tudo mais, ok? Por mais que houvessem os demais dons, pelo menos como eu enxergo, é como vários estudiosos da Bíblia enxergam, de maneira que eram o que nós chamamos hoje de consagrados, na escala ministerial, eram esses três patamares, ok? Bispo, pastor, presbítero, ancião, estavam no mesmo patamar, ok? Eram aqueles que dirigiam, que pregavam, que governavam as igrejas locais. Os apóstolos estavam ali acima, chamados para estabelecer a doutrina, então na hierarquia eles estavam acima. Aí vinha esses pastores, Timóteo era um pastor e tal, e depois os diáconos. Tanto que a carta de Paulo para Timóteo, ele fala de presbíteros e diáconos. Né? Ele só orienta, como liderança da igreja, presbíteros e diáconos. Né? Eu não sei se vocês já repararam. Agora, o comentarista ele trata todas essas funções. Então eu vou tratar aqui essas funções como dons ministeriais, não necessariamente como governo da igreja. Ok? E é importante a gente entender que nos dias atuais, o bispo aqui ele até trabalha a questão de existir apóstolos. Eu entendo que a gente não deve sequer usar essa nomenclatura, porque os apóstolos foram chamados para o estabelecimento da doutrina. O Senhor não estabelece novos apóstolos. Tá? Os apóstolos eram a característica era ter sido contemporâneo de Cristo e estar ali para ensinar essa doutrina. E Paulo não seguiu a Cristo, mas ele foi contemporâneo. Muito provavelmente Paulo viu Jesus mesmo de longe. Provavelmente, tá? A gente não tem como afirmar isso. Ok? Mas com certeza... E ele foi chamado pelo próprio Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Jesus, Então esse quesito de andar com Cristo é suprido pela experiência dele no caminho para Damasco. Né? Que Jesus fala, Paulo, por que me persegues? Né? Ou Saulo. Né? Lembra que o nome dele não foi mudado, tá, gente? Paulo é o nome no latim, Saulo é o nome no hebraico. Tá? Só isso. Porque vem do latim Paulus, que é pequeno. Tem nada disso, é uma transliteração. Saulo no hebraico significa querido, é uma derivação da palavra Saul. Então não tem nada de mudança. Você pode ir lá em Atos, eu esqueci o capítulo aqui agora, vai dizer assim, e Saulo, também chamado Paulo, ou seja, ele era chamado das duas maneiras, em latim Paulo. Como ele pregava mais entre os gentios, fora de Israel, fora da língua hebraica, ele é mais chamado de Paulo do que de Saulo, tá? Mas é só essa transliteração, tá bom? Então vamos lá, os apóstolos. Os apóstolos seriam aqueles, então, que vieram estabelecer a doutrina. Né? O comentarista diz assim, sua missão era instruir os crentes nas verdades do Evangelho, eu colocaria na verdade do Evangelho, que é Cristo, mas isso é só detalhe, que Cristo lhes havia confiado. O que eu acabei de falar, eles viveram com Cristo, viram Jesus, né? E aí trouxeram. Os profetas, aqui o comentarista diz que eram aqueles que também ensinavam a palavra de Deus, tá? É provável que a definição de profeta para a igreja primitiva era a mesma definição de profeta no Antigo Testamento. Não era necessariamente aquele que profetizava também, mas era o profeta que estava ligado ao ensino da palavra. Portanto, no Antigo Testamento você não vai ver um profeta que fica só lá esperando alguém chegar para ele entregar uma profecia. Não. Os profetas do Antigo Testamento tinham postura de liderança, de ensino do povo. Inclusive em Deuteronômio, os dois critérios são esses. Que o profeta falar se cumpra e que o ensino dele seja correto. Então se ele está ensinando tem errado, não ouve ele. Né? Então é provável que a definição de profeta seja essa. É aquele sim, que profetiza, que entrega profecias, mas que também ensina a palavra de maneira correta. Tá bom? Quer comentar? Não. Vamos seguir? Os evangelistas.
É interessante que poucos são chamados de evangelistas, né? Inclusive não se dá nome. O evangelista fulano, não aparece isso. Nós compreendemos como evangelista os 4 que escreveram o evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu pelo menos não sei de outro que tem assim, fulano é evangelista, na Bíblia, né? Fulano é evangelista, tá? Por quê? O ID é universal. Então a ordem para evangelizar é de todo crente. Tá? É de todo crente. Marcelo, mas hoje nós temos lá a função ministerial, pessoa consagrada evangelista. Beleza, isso não quer dizer nada. Tá? Tem muito evangelista consagrado que não evangeliza coisa nenhuma. Tá? Tem outros que não são consagrados e são evangelistas nato. Né? Tem um irmão nosso lá, líder da mocidade lá, que é evangelista nato. Né? Ele é consagrado diácono. Provavelmente vai crescer na carreira, né, ministerial. Né? A gente percebe que ele tem chamado para isso. Mas é um evangelista nato. E nem por isso tem o título. Né? De modo que, de novo, dons ministeriais não necessariamente são coincidentes com o que nós temos hoje como carreira apostólica. Ok? Também não era coincidente com a carreira apostólica da época. Eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Com a carreira ministerial, perdão. O comentarista fala, né, que esses evangelistas da época, eles proclamavam, né, as boas novas de salvação, né, que o Espírito Santo enviava, né, eles, né, o Senhor enviava eles. Exato. Através do Espírito Santo. E eles proclamavam as boas novas. Então, eles iam proclamando, né, por cidades, e ali as pessoas iam se convertendo e formando grupos, né, que são consideradas hoje as nossas igrejas, né. Uhum. E ali, até que alguém do meio, né, era separado para guiar aquelas pessoas, como os pastores hoje, eles iam para outras cidades, eles anunciar as boas novas de salvação. E o comentarista fala também que hoje nós podemos comparar hoje aos missionários, né? Os missionários que são enviados, chegam Isso. ali em determinado lugar que talvez não tenha o evangelho, ou tenha e seja pouco anunciado, então eles vão anunciar, vão formar grupos, né, de pessoas, vão formar igrejas, e ali vão ungir alguém para liderar aquelas pessoas e vão para outro lugar, né, proclamar a palavra de Deus. E nem sempre essas pessoas são consagradas a missionários. São presbíteros, outros são pastores, diáconos, mas têm esse chamado e vão realizar a obra dessa maneira, ok? Então uma coisa é o ministério, uma coisa é o dom ministerial dado por Deus, dado pelo Espírito Santo, outra coisa é a função dentro da carreira eclesiástica, ok? Então a gente tem que ter isso muito claro. Marcelo, você está falando que não tem nada a ver? Não estou falando isso. Estou falando que sim, a gente precisa buscar as pessoas, buscar do Senhor discernimento, aqueles que estão no ministério, vai apresentar alguém para o diaconato, busca discernimento, realmente ele tem características para exercer o diaconato, né? Realmente o Espírito Santo chamou, a igreja confirma esse chamado. É interessante que Paulo fala assim com Timóteo: não despreze o dom que há em ti, dado por profecia e por imposição de mãos do presbitério. O que é a profecia? É a ação do Espírito Santo. Pode ser uma profecia, uma revelação, né? um sonho, uma visão, seja lá o que for. Mas também pode ser uma ação no meio da igreja. A própria igreja reconhece aquela pessoa com o chamado ministerial. É a profecia, é a ação do Espírito Santo levando a igreja a reconhecer o chamado e o dom ministerial que o Espírito Santo concedeu àquela pessoa. Amém? Tem pessoas que não são consagradas, né? Nem é diácono, nem é presbítero. E pregam no ônibus, pregam na praça. E o Senhor salva. Exatamente. E o Espírito Santo opera. Né? Exatamente isso. Amém? Amém? Amém. Por fim, gente, pastores e mestres. O comentarista ele fala algo aqui interessante. Olha, em nossos dias, o ministério pastoral tem sido confundido com o de mestre, porque ambos estão muito próximos na administração do ensino cristão. Com todo respeito, discordar aqui do bispo Abner, não é que eles estão confundidos, eles se confundem. Um pastor que não tem desejo de ensinar, não é pastor. Entenderam? O que acontece? O mestre é aquele que ensina. O pastor, ele ensina e cuida. Todo pastor precisa ser um mestre. Porque o ministério tem duas pernas, gente. É o ensino e o cuidado. Então você vai ensinar a doutrina, o pastor, né? Vai ensinar a doutrina, vai pregar toda semana, enfim, aí depende da igreja, né? Como é que é a organização de cultos da igreja.
como nós na Assembleia. Nós temos um culto de ensino, e ali o pastor deve pregar. E nós temos o culto público, né, que aí ele envolve louvores, oportunidades e tudo mais. Né? Então ele vai pregar, né, e ele vai cuidar. O irmão ficou viúvo, o pastor vai lá assistir. O irmão está enfermo, o pastor vai lá assistir. O irmão está deprimido, o pastor vai assistir. Né? Então, tem irmãos em pecado, o pastor vai lá cuidar. Ensino e cuidado. Ou seja, todo pastor é um mestre, é um professor da palavra. E o cuidado. Nem todo professor, como esse que vos fala, é pastor. Entendeu? Ficou claro? Então, o professor, ele ensina, mas não necessariamente ele tem um chamado ministerial. Porque o chamado ministerial ele tem essas duas pernas. O ensino e o cuidado com o rebanho. Tá? O cuidado com a igreja. Então, todo pastor precisa ser um mestre. Nem sempre o mestre será um pastor. Tá? Mas o pastor ele precisa ter essa veia, esse amor pela palavra de Deus. Ele fala, achei importante também, que ele falou que a imprensa só veio a ser inventada depois de 14 séculos, né? E quem foram os responsáveis de nos trazer a palavra foram esses mestres, né? Que eles iam divulgando oralmente a palavra e chegou até nós, né? Imprensa, gente, para quem não entende, o termo não é imprensa, o jornal nacional não, tá? Imprensa é impressora, a máquina de imprimir. Foi inventada em 1500 e... perto da Reforma. A Reforma foi em 1516, a imprensa deve ter sido um pouquinho antes, tá? Um pouquinho antes. Isso era passado de geração em geração, né? Eles iam falando sobre a palavra e isso foi passando de pai para filho até chegar a época de ser, né, exatamente. 3, vamos rapidinho aqui que o tempo já estourou. Razão e objetivo dos dons ministeriais. Vamos aqui resumidamente, né? Primeiro, o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo e o crescimento com maturidade. São os 3 tópicos. Portanto, assim, o que o comentarista vai trabalhar aqui é que os dons ministeriais são dados à igreja para que os santos vivam em santidade e sejam aperfeiçoados em santidade. Né? Sejam aperfeiçoados em sua salvação. Ou seja, a salvação é só o que eu sinto. Não, meu irmão. Deus ele te salva por completo. A sua mente também tem que ser transformada, tem que ser alimentada, para você não cair nos engodos que tem por aí. Tá? E aí ele até fala uma coisa que eu acho um pouco problemática. Ele fala assim, olha, o trabalho da igreja não consiste somente na pregação e no ensino, mas também no serviço prático. E isso não envolve apenas os ministros. É um dever que deve englobar a todos. Eu entendo. Existe uma prática da evangelização, uma prática do cuidado, às vezes uma obra social e assim por diante. Mas contudo, querido, não caia nesse mundo. Não tem nada mais prático do que o ensino da doutrina da palavra. Não tem nada mais prático do que isso aqui. Ó. Isso aqui é manual de vida e prática para você. Você quer saber como viver bem no seu casamento? Está aqui. Você quer saber como ser um bom profissional? Está aqui. Você quer saber como lidar com a depressão? Está aqui. Você quer saber como lidar na educação dos filhos? Está aqui. Não tem nada mais prático que o ensino disso aqui. Tá? Você pode ver que uma igreja bem doutrinada é uma igreja que dá menos problema. É uma igreja que o pastor tem menos dificuldade. Tá? É claro, uma igreja grande vai ter sempre muita dificuldade. Mas você pode reparar que um pastor que se esmera no ensino, você tem uma igreja gigantesca. O problema está aqui, ó. Né? Igual a nossa, né? 80 congregações. Tem problemas pontuais, mas problemas estruturais não tem. Já reparou isso? Não é porque a gente tem um ministério preocupado com o ensino. É um ministério que abre espaço para a gente fazer isso aqui. É um ministério que valoriza a escola bíblica. É um ministério que está ali ensinando toda terça-feira. Né? Então você não tem problemas estruturais. Tem problemas pontuais? Tem. Toma tempo? Toma. Amola o pastor? Amola. Mas não tem problema estrutural. Prática, né? Realmente tem que ser a prática da palavra. Porque às vezes a pessoa quer ser tão prática, né? Quer efetivar além da conta, ela vai, né? E vai cair nesses erros que nós vemos por aí. Eu acredito que seja erro. Porque aí a pessoa quer ir pro carnaval, né? Pra trazer as pessoas pra igreja. Querem ir pras boates, né? E aí, na verdade, ele vai estar se amoldando ao mundo. E muitas vezes ele pode ficar por lá, né? Ao invés de trazer, ele pode ficar lá. A pessoa é tão prática que esquece da Bíblia, né? Exatamente. Então, não funciona. Então, a Bíblia é sim a nossa prática. Eu te cortei, desculpa. Não, é isso. Isso mesmo?
E aí, por fim, gente, a edificação do corpo, da unidade, novamente, aquela questão que eu falava do corpo ser orgânico, né? Não sei se nessa lição ou na outra, né? O corpo vivo, que pulsa ali pela ação do Espírito Santo, e o crescimento com maturidade. Gente, nós precisamos ter maturidade. Eu até conversava com a Adela outro dia, né? Não sei se você lembra, em poucos dias a gente falava sobre opinião e verdade. As pessoas não têm maturidade para conversar na igreja, né? E aí, tipo assim, a minha opinião é relativa. A verdade é absoluta, gente. O que é relativo é a opinião. O problema é que as pessoas estão relativizando a verdade e tornando a opinião absoluta. E aí, o pastor não aceitou minha opinião, vou sair da igreja. É falta de maturidade. Opinião é uma coisa, a verdade é outra. Eu até te falei aquele dia que meu pai, por exemplo, ele falava comigo assim, ele falou assim, não, pai, quando eu era adolescente, mas eu quero assim, olha aqui, tem que ter democracia na casa, né? Nem sabia direito explicar o que é. Eu também posso dar minha opinião, porque eu sou um membro dessa família. Meu pai falava, beleza, pode dar sua opinião. Aí eu dava minha opinião, depois ele falava, mas que vai permanecer é a minha, porque eu que sou o responsável. E na igreja é do mesmo jeito, né? Nós temos uma pessoa que o Senhor colocou para nos conduzir. Então, realmente, eu posso dar minha opinião. Mas ele tá ali para conduzir, ele sabe o que é o melhor para a comunidade. Então, se ele não ouviu, ele ouviu, mas ele não acatou, né? Ele tem a autoridade para isso. Aí só um cuidado, né? O ministério não é que ele tem que ser tirano, não é isso não. Ele vai ouvir, vai considerar, enfim, né? Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade. E isso vem com crescimento espiritual, né? Por exemplo, eu posso não gostar de algum evento da igreja, né? Isso é real, né? Tem um evento lá que eu não gosto, por exemplo, uma confraternização, uma festa qualquer, eu não gosto. Tá, é a minha opinião. Mas qual que é a verdade? A igreja faz isso há muitos anos, antes de mim, o nome do Senhor é glorificado, os irmãos gostam e vai continuar, e tá tudo bem, entendeu? E tá tudo bem, né? É isso, né? A minha opinião é que tem que pintar a igreja de rosa, né? Me ajuda aí, irmão, né? Tudo bem, além de ser feio, né? Mas assim, os irmãos não querem, beleza, é opinião, tá tudo bem, você tem que ter essa maturidade, né, para trabalhar. Eu sempre comento que assim, eu converso muito com hoje o presbítero, né, que é presidente da mocidade da nossa igreja. Eu vou citar nomes, depois as pessoas acham ruim, né? Eu prefiro citar só o nome do pastor. Às vezes eu converso com o pastor Clóvis Júnior, né? Exponho minhas opiniões, às vezes tá certo, às vezes tá errado, às vezes eu falo, não, mas será que acho que é assim, pensa vamos por esse caminho? E amém, tá tudo certo. Muitas vezes eu entendo o que ele está falando e até concordo com ele, muda a minha opinião, né? Eu me lembro uma vez, rapidamente, já estourou o tempo, né? Quando eu vim para a Assembleia, eu vim de uma igreja que ensinava batismo com o Espírito Santo, mas ensinava que não necessariamente o dom de línguas era o sinal para ser batizado. Eu te contei isso, né? Aí eu fui conversar com um dos pastores. Esse pastor também não vou citar não, porque né, depois ele pode não gostar. Ele até mudou para outro estado. E ele falou comigo, Marcelo, todas as vezes que teve batismo com o Espírito Santo teve dom de línguas. Na hora eu falei assim, será? Eu pensei assim, mas naquela passagem não teve. Eu falei, amém, pastor. Aí eu fui para casa e olhei. E tinha. Né? Então, assim, aquele meu entendimento, eu tive que me curvar. Claro, aqui eu não estou falando de opinião, né? Estou falando que está na Bíblia. Mas você tem que estar aberto a isso, querido. A mudar a sua opinião. Isso é maturidade cristã, tá? E é dada pelo Espírito Santo. A humildade que a gente falava na aula anterior, né? Então o Espírito Santo vai dando isso pra gente, ok? Mas o importante é a maturidade de ter a disponibilidade de entender a palavra, né? Isso. Se você não entendeu, procurar alguém, procurar seu pastor, procurar seu líder. E também para que nós não possamos ser enganados pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas, né? Que hoje está aí com cara de boa doutrina, né? Que nós possamos ter a nossa raiz, como nós estamos na lição anterior, nosso alicerce em Cristo, né? E que não possamos ser enganados e possamos estar cada dia mais maduros com relação à palavra de Deus, no entendimento. Isso, procurar os professores da EBD também, para puxar a brasa para sardinha. Né? Se não souber, eu mando falar com ela, tá? Conclusão? Quer ler a conclusão? A conclusão. A gente terminar? A verdade revelada no Evangelho de Cristo, unida ao mais sublime dos sentimentos, que é o amor, são os pilares essenciais pelos quais a Igreja, o corpo, pelo poder do Espírito Santo,
se eleva e cresce em tudo, naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Amém, queridos? Possamos viver debaixo do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, exercendo com humildade, com mansidão, com amor, os talentos, os dons que Ele, por misericórdia e amor, nos concedeu. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe os irmãos. Até semana que vem.